Quarteto Fantástico, eu fiquei com a impressão que eu falei pra vocês, tipo assim, a gente não viu interações muito grandes entre eles. Nenhum dos personagens ali. A gente viu uma frase muito boa ali, um discurso ali da Sue Storm, e Sim. algumas pouquíssimas interações ou frases de efeito que os outros 3 personagens soltam ali. Esse que é o problema, né? Precisamos protegê-los, a gente vai protegê-los, a gente vai conseguir. Tá, você vai conseguir o quê, meu filho? Eu gostei quando o Reed fala o I don't know, né? Tipo, eu não sei. Eu acho interessante, porque passa uma insegurança dele. Isso é uma cena boa, entendeu? Tipo, sim. Agora você fica lá, tipo, não, nós vamos proteger vocês. Mas tudo bem, mas isso é uma frase de efeito, eu nem sei do que você tá protegendo eles, pô. Então. Eu espero que no filme seja diferente, e aí, assistindo ao filme, o boca a boca seja bom. Mas os trailers estão me indicando isso, entendeu? Que Superman vai ter um apelo maior pro público se identificar ali com os personagens. Mas não sei. Também tô achando. Aqui, eu só vi um comentário aqui que eu só quero pontuar um negócio assim, porque, tipo assim, quando a gente tá falando quando eu falo que a Marvel não está sabendo fazer interação de personagem, é justamente a Marvel 2020 pra cá, tá? Sim. Quando eu falo isso, porque eu vi o comentário ali que quem sabe fazer interação é a DC por causa do sucesso do DCU, eu tô falando de roteirista, equipe de roteirista mesmo. Sim. Então, tipo, e Quarteto Fantástico realmente, de novo, tá com uma equipe de roteirista ali que não tem bagagem, pelo que a gente vê em MDB e tal. Então, a minha insegurança é por conta disso. Mas espero que seja bom. É isso aí. Então agora vamos falar um pouquinho das histórias dos filmes. Porque a gente comentou, né, que os 2 filmes têm missões parecidas ali, né? São personagens clássicos e tudo mais. Mas assim, pelo que foi apresentado, se você for ver o Superman, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas o Quarteto Fantástico continua me dando aquela impressão de, tipo, por mais que seja muito legal e empolgante, o último trailer tá muito bom, mas continua me dando a impressão de mais do mesmo, e eu já vi isso antes. Sim. Agora o Superman não. Tipo, beleza, também é um filme de super-herói, não sei o quê, mas você vê o Superman, tipo, ali, como você falou, né, sendo entrevistado pela Lois, né, meio que sendo confrontado pela namorada ali. Sim. E aí o Superman salvando uma galera, e aí o Superman batendo em monstro gigante, e aí um monte de herói aleatório aparecendo. Meu, uma coisa muito única. Aí você fica, caramba, cara, isso aqui parece ser diferente, mesmo que seja, né, ainda um filme de super-herói. Sim. Eu tenho essa impressão, sabe? A história do filme, tipo, o Superman, aquele lance, né, o James Gunn é bom, né, cara? Vamos ver se vai se pagar. Mas assim, esse lance dele lá interferir num outro país, tipo, tá cagando pra diplomacia, ele só quer fazer o que é certo. Cara, isso é muito brilhante. Isso é o Superman. Sim. Né? Então, eu acho que o filme acaba se mostrando mais, assim, um diferencial. Sim, eu concordo, assim, muito do que você falou. Tipo, quando eu falo, tipo, é roteiro. Tipo, basicamente, o James Gunn é um roteirista. E ele que aprova o próprio roteiro. Então, ele não tem que passar por recortes, né? Enquanto a gente tá... Quando tá falando ali, tipo, o Lucas comentou do roteiro ser a mesma pessoa, de ser o mesmo roteirista do Thunderbolts, que é bom. Só que, se você for olhar IMDB, por exemplo, do Quarteto Fantástico, você vai ver uns 10 roteiristas ali. Entendeu? Tipo assim, tem esse roteirista que é bom, mas tem 9 que... né? Você não e que conhece. davam ali dando pitaco, né? Então, você fica meio na dúvida. Você não conhece o trabalho do cara, você não vai falar, vai ser bom ou vai ser ruim. Mas, assim, a impressão que me dá é que o James Gunn, diferente do Quarteto nesse sentido, ele encontrou uma história pra contar do Superman. Ele começou a escrever o roteiro pelo Superman e falou, quem é esse personagem que eu quero transmitir aqui? Aí ele escreveu o personagem, e aí depois ele construiu a história que se encaixava pra narrativa de jornada desse personagem durante o filme. O Quarteto eu sinto que foi o oposto, a escrita do roteiro. Foi tipo assim, a gente precisa que aconteça isso, isso, isso e isso. O que a gente faz com esses personagens pra que isso aconteça? Pô, é o caminho contrário, entendeu? Sim. E aí, eu sinto que os acontecimentos de Quarteto Fantástico vão ser empolgantes, mas eu não necessariamente vou me importar com os personagens que estão fazendo essas coisas acontecerem, entendeu? Eu tô imaginando que o Superman, o James Gunn, começou a escrever roteiro pelo personagem, a gente tem ali uma clara narrativa pra ele, a gente tem uma jornada muito clara pra ele. Esse lance da guerra, que você falou, além de ser muito Superman, ele querer fazer o bem sem saber o que tá acontecendo direito, ele só quer fazer o bem, dá plano pra ele amadurecer e fazer isso melhor no final do filme, tá ligado? Verdade. Pra ele confrontar a Lois falar assim, pô, você tá certa nesse ponto, mas eu também tô certa nesse, e ele conseguindo enxergar
outras visões de mundo ali, pra ele conseguir fazer o salvamento de mundo ali da melhor maneira possível, entendeu? Tipo, no final do filme, a galera quer ver muito esse Superman que ele já veio pronto, né? Que ele é altivo, tal, que ele faz tudo certinho, que ele não se emociona. Quer dizer, que ele não se emociona, não. Que ele se emociona, mas ele segura um pouco melhor, porque a gente viu muito desde o personagem gritando nos trailers, né? Exato. Mas eu sinto que essa é uma jornada muito clara que tá sendo mostrada pelos trailers, entendeu? Tá muito legal, cara. Eu gostei demais. E o quarteto, acho que você até falou no seu vídeo também, né? Que tá visualmente bonito. Lindo. Né? Mas, beleza. É isso aí. Né? Muita frase de efeito ali. Tipo assim, beleza, é a invasão do Galactus. Pô, mais uma invasão alienígena. Pode ser que o filme esteja segurando uma grande surpresa. Pode ser. Sim. Mas até então é tipo assim, pô, tá legal, tá bonito. Uhum. Mas, Sim. Né? Que história é essa? Sim. E hoje a gente tem um grande vilão, e aí vai pros dois, né? Que é o streaming. Sim. Daqui a pouco, né, Superman tá no Max, que vai voltar, né, ser HBO Max, e o Quarteto tá no Disney Plus. Então, a galera, tem gente que fala isso, e muitas pessoas já falaram, inclusive. Eu tô acompanhando a repercussão. Sim. Então, mas pela questão de história, Superman tá muito mais interessante. Muito mais. Pelo que mostraram pra gente até agora, né? Assim, a gente não vai discutir trailer, roteiro vazado aqui. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, a galera já leu o roteiro, já tá. Li roteiro vazado. Quem sabe se é de verdade, mas assim, talvez seja. Talvez seja. Só que a parada é que, assim, eu sinto que o modus operandi ali da Marvel é esse que eu falei, porque eu vi que o Lucas, ele tá defendendo bastante o Quarteto Fantástico aqui. Só que eu não tô falando mal necessariamente, eu não tô falando mal do Quarteto Fantástico. E se você olhar o IMDb, você consegue ver que tem mais roteirista, não são só 2 confirmados. E o que importa ali é que eu tô falando que o modus operandi de escrever roteiro da Marvel eles sabem o que precisa acontecer. O Kevin Feige sabe o que precisa acontecer em cada filme. E aí os roteiristas têm que trabalhar em como só. O James Gunn, ele tá fazendo tudo. Entendeu? Ele tá escrevendo o roteiro do começo ao fim, só ele. Deve ter alguns pitacos ali de Tom King, sei lá, mas é só ele. Então, tem menos mão na obra, mas tem um direcionamento mais claro, entendeu? Tem menos risco de ficar uma coisa bagunçada, né? Mais até mesmo industrializada, né? Mais pasteurizada, que a gente falou muito de Demolidor nisso, né? Então, exato. Inclusive, um comentário do Lucas ali também foi, Lucas, que você falou. Falando que a Marvel lançou filmes ruins, como se a DC não tivesse um sucesso desde The Batman, né? A Marvel teve 3 sucessos no passado. E em 2023, Guardiões. Então, mas o que acontece? The Batman, filme sensacional, né? Inclusive, né? Eu ia falar que é um furo, né? Quase que um furo aí que o Luca me mandou hoje mais cedo. Aparentemente tem a conclusão, né? Finalmente, do roteiro do The Batman 2. Então, assim, filme muito bom. Potencial para uma trilogia. Só que, assim, qual que é a grande questão? Nesse meio tempo, David Zaslav, né, mudou o direcionamento, cortou um monte de coisa e colocou o James Gunn e o Peter Safran no comando do negócio. É isso que pega. A Marvel não. A Marvel tá desde 2008 lá, fazendo o universo, teve o auge. E o Kevin Feige, junto com a galera ali, né? Acho que foi muita coisa na época do Bob Chapek também, né? Que aí depois veio o Bob Iger e aí ele também quis segurar as rédeas. Essa que é a questão, são 2 cenários diferentes, entendeu? Não é como se a DC tivesse começado seu universo em 2008 e aí agora a gente tá tendo a discussão. Não é a mesma discussão, né? E eu acho que assim, como a gente tá discutindo, justamente esse ponto que eu trouxe é muito bom, porque é uma leveza que traz pro do Superman, né? Porque, tipo assim, ele não precisa ficar amarrando muita coisa por enquanto. Talvez quando tiver o 3º filme do Superman, se tiver, né? Sei lá. Pode ser, né? Aí, aproveitando, Franklin Richards. Cedo demais pra aparecer. Olha, eu fiquei surpreso pela escolha. Nesse ponto do jogo, que 45 do segundo tempo aí da Marvel já, eu não, entendeu? Sei lá. Não sei. Eu não sei mais. Tipo assim, se o roteiro for bom, eu tô comprado. Tá bom. Ele tem que ter um porquê dele estar ali, né? Essa que é a questão. Assim, eu acho que como a gente viu, não vai ser uma história de origem, eles já vão ter um background muito estabelecido ali no universo deles, então, sei lá, funciona. Se você que gosta mais aí, tipo, eu li histórias muito pontuais aí, tipo, fase do Hickman, fase do Stan Lee, assim, do Quarteto Fantástico, histórias que tinham o Alex Ross, mas eu não acompanhei muito além disso, então, tipo assim,
É realmente você que vai saber se é a hora ou não do Franklin, porque pra mim, se tiver legal no filme ali, tá ok. Eu acho cedo. Pode ser que o roteiro consiga, né, trazer um porquê dele tá ali. Mas é que eu também sou. Eu também achava, por exemplo, quando eu comecei a ver lá em 2023 a escalação dos vários personagens do Superman, eu também fiquei, putz, meu, mas não é um filme de Superman? O que é esse tanto de personagem? Mr. Terrific? Mas depois eu fui entendendo a proposta do James Gunn. Né? Tipo, não, peraí, ele é um Superman que já tá no universo iniciado. Pô, aí eu comecei a falar, legal. E talvez a ideia do roteiro do quarteto com o Franklin também seja muito boa. Talvez esteja diretamente ligado com o Galactus, que é o que o pessoal tá falando. Mas, por ser, tipo assim, um filme que a gente tá esperando há tanto tempo, né? Pra estar no UCM, e aí chega, aí do nada já tem um Franklin sem uma equipe estabelecida, mas acho que é a mesma coisa, porque nesse universo o quarteto já é, né, bem estabelecido, já é famoso. Sim. Acho que essa é a ideia, então eu acho que pode funcionar. Mas eu acho que vai ter algum tipo de ameaça contra o bebê. Algo... certeza. Então talvez seja um ponto fora da curva. Talvez se não tivesse o Franklin, como a gente tava falando, talvez realmente ficasse com esse lance de, pô, é mais do mesmo, né? Tá. Não, assim, tem. Assim, tipo, como eu te falei, teve gente comentando roteiro vazado no meu vídeo só porque eu não gostei tanto assim do trailer. Aí eu li uns pedaços ali, e assim, tem coisa com o Franklin Richards ali que. Cara, tomara que. Lá. Eu vou falar pra você, eu nem vi. É porque ele é muito poderoso, né? Eu já li algumas histórias com ele, e tipo assim, ele é muito poderoso. Então, tipo... então. E assim. Tá, tipo, é você pegar e falar assim, ó, eu consigo resolver isso de qualquer maneira do roteiro porque eu tenho um boneco muito forte. Aqui, ó. Exato, cara. E assim, uma coisa que eu fico um pouco preocupado também é que lá nos quadrinhos, o Franklin Richards é importante lá no final do Guerras Secretas, né? Só que aqui ele é só um bebê, cara. Então, tipo assim, se eles já quiseram apresentar, e aí é aquele grande problema, né? Às vezes um filme só serve pra ser a ponte pro próximo. Mano, tipo, como que eles vão fazer isso com o Franklin? Ele é só um bebê, entendeu? Não, mas ele vai crescer, vai envelhecer mais rápido por causa dos poderes dele. Eu não me lembro de nada disso nos quadrinhos. E se ele for, tipo, o Zezé dos Incríveis? Vai saber, né? Então... ele derrotou o Síndrome quase sozinho, cara. Isso é verdade. Então, eu não sei, cara. Eu realmente não sei. Mas eu acho que o quarteto vai ser bom sim. Eu só tô mais empolgado pro Superman porque é uma coisa diferente. E tipo assim, o James Gunn veio fazer o óbvio, mas era o óbvio que não tava sendo feito, né? Tipo, a DC tava lá, Besouro Azul, Besouro Azul, Batgirl. Pô, não tinha nem um Homem de Aço 2, cara. E é aquele bagulho, né? Porque, tipo assim, é o que a gente tá falando aqui, basicamente do comecinho. O que tá fazendo a diferença na nossa impressão sobre os trailers do Superman é a interação dos personagens ter sido mostrada e ela ser boa. Enquanto no Quarteto Fantástico, a interação, tipo, quando a hora aperta entre eles, ali uma conversa um pouquinho mais densa, não tem muito nos trailers ainda, então a gente não consegue nem falar se é bom ou se é ruim, entendeu? Então, tipo, a gente fica nessa, assim, tá muito bonito. O que vem depois do tá muito bonito, vou esperar assistir o filme pra falar. Exatamente. Porque eu não sei. Eu, pelo menos, fiquei feliz porque o Reed teve mais falas, né? No outro ele ficava mudo, meu. O Pedro Pascal só fazendo caras e bocas olhando. Pelo menos se ele falou, se esticou, né? Pulou. Mas fala, opa, não vai ser um completo inútil, né? Que é muito, muito triste, cara. É o Reed Richards que a gente tá falando. Eu tava preocupado já. E aí é aquele negócio que você tá falando também, tipo, que, pô, o Superman ele não tem amarras, né? Ele é um roteiro que tá livre pra fazer o que ele quiser ali. E, tipo, se a história for boa, ótimo. Se a interação dos personagens for boa, ótimo. O Quarteto Fantástico, ele já vem amarrado em, mano, a gente tem que dar um jeito no roteiro desses caras aí pra outro universo. Então, mas ao mesmo tempo, tem o lado bom de ser um universo à parte, né? É muito bom. Tipo assim, só que ele já vem com algumas restrições ali, tipo assim, o roteiro tem que mostrar isso, entendeu? Tipo, então... Falando nisso... Ele é mais presinho ali no universo, no universo de possibilidades que tem pra trabalhar, mas eu acho que vai ser legal, eu acho que ele tá preso na saga do multiverso, né? E a sua opinião de algumas teorias que o pessoal tá falando do lance deles, tipo, perderem? Se eu tiver lido isso no roteiro vazado, eu não vou falar, tá? Porque... Ai, caramba. Entendeu? Não, mas assim, não é esse ponto que você tá falando. Não, tipo assim, eu tô com medo de, tipo, soltar sem querer alguma coisinha, mas eu acho que... Pode perguntar, eu acho que... faz poker face. Teoria de eles perderem. Tipo, eles não vão conseguir vencer o Galactus, o universo deles vai ser destruído.
essa, na minha cabeça, seria a melhor possibilidade para um roteiro para eu gostar deles. Sério? Porque, assim, eu queria, assim, a versão que eu mais gosto do Reed Richards é a Ultimate, entendeu? Uhum. Eu gosto muito do Reed Richards tradicional, do bem, mas eu acho que o Maker, né, o criador, ele tem um apelo. Certo. Ele tem um apelo diferenciado ali pro personagem. Só que, assim, então eu acho que, assim, pô, ver o Reed falhando e ele ficando completamente transtornado por causa de uma falha seria muito irado de ver no cinema. Muito legal. Até porque daria pra contratar outro Reed Richards e deixar o Pedro Pascal ser o vilão. Mas eles nunca vão deixar o Pedro Pascal ser um vilão. Então, Não, jamais. se isso acontecesse no roteiro do filme, se isso acontecesse no filme, e não tivesse consequências pra cabeça deles, eu acho melhor eles ganharem. E também esse lance do vilão, né? Eles já estão confirmados em Doomsday, né? Não tem como ser uma versão, a não ser a clássica, né? Reed Richards herói. Até tem, pô. De repente eles não colocaram o ator que vai ser o Reed Richards nas cadeiras lá e botaram lá, o Pedro Pascal. Nossa, cara, isso seria muito subir. Não, tipo assim, eu ficaria ensandecido, assim, você fala, meu pai. Ó, Se fosse bom. Se fosse bom, né? Se for bom, claro, eu quero ver. Claro, se for bom, eu quero ver. Então. É aquilo, tipo assim, se não tiver consequências muito interessantes no psicológico, né? Na personalidade desses personagens, eu acho melhor eles ganharem. Porque a gente viu personagens muito bons terem consequências muito interessantes a perder Guerra Infinita. O Tony Stark, o Thor, pô, é demais ver, tipo, como eles ficaram acabados, tipo. Isso é verdade. Mudou a cabeça deles aquele evento de ter falhado, tá ligado? Uhum. Se o Quarteto Fantástico pegar o Galactus, perder isso e eles chegarem lá na Terra 616 normal, eu vou ficar louco, mano. Mas sabe qual é o problema? O Galactus, ele não é um vilão que vai se conectar com Doomsday. Sim. Porque se fosse um vilão multiversal, aí ia fazer sentido os filmes se ligarem dessa maneira, né? Sim. Mas não, inclusive Doomsday tem a missão quase que impossível de apresentar um vilão novo, do zero. Além de 65 personagens de outras franquias. Não, isso aí é, tipo assim, isso aí que é o que eu chamo de ambição, viu? Eu chamo de desespero mesmo. Não, é assim, eu tô. Eufemismo, né? Eu tô sendo eufemismo. Ah, tá. Então Mas, tipo assim, cara, é uma ambição, cara.